Graça e paz, povo amado, povo escolhido do nosso Senhor. Mais uma vez, leitura diária da Bíblia vai começar e nessa vez, nessa ocasião, é o capítulo de número 36. Você que vai passando por aqui, você tem todos os motivos possíveis e até impossíveis para se inscrever no canal. Todos os dias lives, vídeos diários para edificar a tua vida, para te tornar um pai, uma mãe, uma esposa, um esposo, um amigo, um filho, um servo, um líder melhor, um empresário melhor, uma pessoa melhor você vai se tornar quando você vir se conectar com Deus por intermédio dessa família maravilhosa. E para você que nunca leu a Bíblia, o momento é agora. Estamos em uma série maravilhosa, lendo a Bíblia diariamente. É assim que nós vamos ler a Bíblia toda. Então, a cada término da leitura da Bíblia, nós encerramos com uma oração, para que sua noite, sua manhã, sua tarde, sua madrugada seja abençoada e maravilhosa. Nessa ocasião, vamos ler Êxodo, capítulo de número 36, reta final de Êxodo. No próximo, lendo a Bíblia diariamente, eu tenho certeza que nós já não estaremos mais no livro do Êxodo. Nós iremos encerrar hoje a leitura do Êxodo e a nossa próxima leitura será o livro de Levítico. Amém? Vamos lá, capítulo de número 36. Assim trabalharam Bezaliel e Aholiabe e a todo o homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou a Bezaleel e a Oholiabe e a todo o homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Uau! Glória a Deus. Êxodo, capítulo de número 36, versículo 3. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobrava. Assim todo sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino, torcido, de azul, de púrpura, de carmesim com querubins, da obra mais esmerada a fez. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas tinham a mesma medida. Ligou 5 cortinas, uma com a outra, outras 5 cortinas também ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de azul na borda de uma cortina, a extremidade na juntura. Assim também fez na borda e extremidade da juntura da segunda cortina. 50 laçadas fez uma cortina, 50 laçadas fez outra extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Estas laçadas eram transpostas uma à outra. Também fez 50 conchetes de ouro, e com estes conchetes uniu as cortinas, uma com a outra. Assim foi feito um tabernáculo. E também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham a mesma medida. E uniu 5 cortinas à parte e outras 6 à parte. E fez 50 laçadas na borda da última cortina,
Na juntura também fez 50 laçadas na borda da cortina. Na outra juntura, fez também 50 conchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse um todo. Fez também para a tenda uma coberta de pele de carneiros, tintas de vermelho e por cima uma cobertura de peles de texugos. Também fez da madeira de acácia tábuas levantadas para o tabernáculo, para que foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 cavilhas pregadas uma à outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul. Fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 cavilhas, e 2 bases debaixo de outra para as suas 2 cavilhas. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, 2 bases debaixo da outra tábua. Ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, nos 2 lados. As quais por baixo estavam juntas e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental. E fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro, e as suas argolas, os lugares das travessas, fez de ouro. As travessas também cobriu de ouro. Depois fez o véu de azul e de púrpura, de carmesim e de linho fino tecido, de obra esmerada o fez com querubins. Fez de 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriu de ouro, e seus conchetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino tecido, na obra do bordador. Com as suas 5 colunas e os seus conchetes, e as suas cabeças e as suas molduras, cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Êxodo capítulo de número 35. Fez também Bezaleel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. Cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez uma coroa de ouro ao redor. Fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, no lado das 2 argolas, e no outro lado 2 argolas. Fez varais de madeira de acácia, e os cobriu com ouro. E pôs os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Êxodo capítulo 37, versículo 7. Fez também querubins de ouro, de obra batida o fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de um lado, e o outro querubim na outra extremidade do outro lado. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as suas asas por cima, cobrindo com suas asas o propiciatório. E os seus rostos estavam de frente um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. Cobria de ouro puro, fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma moldura da largura da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Êxodo capítulo 37, versículo 13.
Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. De fronte da argola estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levantar a mesa. Fez também os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro para se levar à mesa. Fez de ouro puro os utensílios que havia de estar sobre a mesa. Os seus pratos, as suas colheres, as suas tigelas, as suas taças em que se haviam de oferecer libações. Fez também o candelabro de ouro puro. De obra batida fez este candelabro. O seu pedestal e as suas hastes, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado do candelabro. Numa base estavam 3 copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor. E na outra haste 3 copos do feito de amêndoas, um botão e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no meio candelabro havia 4 copos do feitio de amêndoas, com os seus botões e com as suas flores. E havia um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça, e outro botão debaixo de 2 hastes da mesma peça, e mais um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes que saíam. Os seus botões e as suas hastes eram da mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. Fez de ouro puro 7 lâmpadas com os seus espavitadores e os seus apagadores. De 1 talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de acácia. De 1 côvado era o seu comprimento e de 1 côvado a sua largura. Era quadrado e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu de ouro puro a parte superior e as suas paredes ao redor e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa e os seus 2 cantos de ambos os seus lados, para ele se colocar os varais e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro, o qual obra do perfumista. Êxodo capítulo de número 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua altura, era quadrado, e de 3 côvados a sua altura. Fez as suas pontas nos seus 4 cantos, da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros e as pás e as bacias e os garfos e os braseiros, todos esses pertences fez de cobre. Fez também para o altar um grifo de cobre em forma de rede, na sua cercadura embaixo, até o meio do altar, e fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de cobre, e pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para que com eles levasse o altar. Fez-lhe o oco de tábuas, fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio do lado meridional. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 cortinas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas, suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente, cortinas de 50 côvados. E as suas colunas 10, e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras
eram de prata, e do lado leste ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 50 côvados. As suas colunas, 3, e as suas bases, 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados. As suas cortinas, 3, e as suas bases, 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os conchetes das colunas eram as suas molduras, eram de prata, e o revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. Êxodo capítulo de número 38, versículo 18. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino, torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus conchetes de prata e o revestimento dos seus capitéis e as suas molduras também de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo. O tabernáculo do testemunho que, por ordem de Moisés, foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Araão, o sacerdote. Fez, pois, Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele, Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra. E engenhoso artifício, bordador em azul, e em púrpura, em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta por 29 talentos e 730 siclos, conforme ao ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava aos arrolados, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do ouro e as bases do véu, para as 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base. E dos 1.775 ciclos fez os conchetes das colunas e cobriu os seus capitéis e os cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, o altar de cobre e o crivo de cobre, todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Êxodo capítulo 39. Fizeram também as vestes do ministério, para ministrar no santuário de azul, e de púrpura, e de carmesim, e também fizeram as bases santas, para Araão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez o éfode de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para tecê-los entre o azul e entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino com trabalho esmerado. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam e uniam-se em suas duas pontas. E o cinto de obra esmerada do éfode que estava sobre ele formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido.
como o Senhor ordenara a Moisés. Êxodo, capítulo 39, versículo 6. Também prepararam as pedras de onix, engaste em ouro, lavradas com gravuras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o peitoral de obra de artifício, como a obra do éfode de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. Engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, de um topázio, de um carbúnculo, um sárdio, um topázio, um carbúnculo, e esta era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, de ágata, de ametista. A quarta ordem de berilo, de onix e de jaspe, engastadas em engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes das tribos de Israel, 12 segundo os seus nomes, como gravuras de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de ouro puro trançado. Fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes. E as puseram sobre as ombreiras do éfode na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode, por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. Êxodo capítulo 39, versículo 21. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode, com um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez-se o manto do éfode da obra tecida, todo de azul. E a abertura do manto estava no peito dele, com uma abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs, de azul e de púrpura, e de carmesim, de fio torcido. Fizeram também as campanhas de ouro puro, pondo as campanhas no meio das romãs, nas bordas do manto, ao redor entre as romãs. Uma campanha e uma romã, outra campanha e outra romã, nas bordas do manto, ao redor, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram o escrito, como de gravura de selo, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul para prendê-la à parte superior da mitra,
como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus conchetes, as suas tábuas, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiro tintas de vermelho, e a cobertura de peles de texugos e o véu de cobertura, e a arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus pertences, e os pães da proposição, o candelabro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem, e todos os seus pertences, e o azeite para luminária, também o altar de ouro e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta da tenda, o altar de cobre, o seu crivo de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a cortina da porta do pátio, as suas cordas e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Araão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara. Assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Êxodo capítulo 49, o último capítulo do Êxodo. Olha a reta final. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. Depois colocarás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar. Nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a cortina, a porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios. E santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia. Êxodo capítulo 40, versículo de número 11. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e os seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás Arão as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar os seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E Moisés fez conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara, assim o fez. Assim no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês,
foi levantado o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas, e colocou nele os seus varais, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e pô-lo na arca, e colocou os varais na arca, e o pôs e o propiciatório em cima da arca, e introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. E acendeu sobre ele um incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação. E sobre ele ofereceu holocausto e oferta de alimentos, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos nela lavaram as suas mãos e os seus pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Graças a Deus, encerramos assim o livro do Êxodo. E a nossa próxima leitura será o livro do Levítico. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por concluirmos mais um livro da Bíblia. Agora nos resta 64 livros. Ajuda-nos a concluirmos esta missão. Pai, obrigado por esta manhã, esta tarde, esta noite, esta madrugada. Encontra essa pessoa e nesse momento em que ela está lendo, acabou de ler comigo, teu poder a envolva. Dá a ela sossego, tranquilidade e paz interior. Que se ela for dormir agora ou depois, que a cama dela seja santificada. Afronhe o travesseiro também. Que ela possa deitar, repousar, ter um sono profundo, uma noite abençoada, segura, guardada. Guarda toda a família dela, o lar dela, com os teus anjos. E a abençoa, restaurando a saúde e a preparando para um dia incrível, abençoado e transformador, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, diga amém, sela essa oração e eu te aguardo no nosso próximo Lendo a Bíblia Diariamente. Deus te abençoe, em nome de Jesus.